Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a Deus, este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos também a todos vocês que sempre se fazem presentes aqui nesta sala virtual para estudarmos juntos o Evangelho do Cristo. E também agradecemos, não podemos deixar de agradecer a todos aqueles companheiros que num futuro bem próximo ou mais distante também terão acesso a este material por causa dos compartilhamentos que vocês e nós iremos fazendo ao longo dos dias. Então, com certeza, muitos outros companheiros, além de nós que nos reuniremos aqui nesta sala, neste momento, para estudarmos o Evangelho do Cristo, muitos outros também terão acesso a essas reflexões. Então sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Recebam antecipadamente o meu abraço fraterno e de gratidão. Hoje, aqui nos encontramos, neste dia 13 de julho do ano de 2020, para estudarmos mais um capítulo do livro de autoria do espírito André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira, o livro Conduta Espírita. E o capítulo é o capítulo de número 7. Então aqui, como nós sabemos, como nós já estudamos no início desta obra, palavras de Emmanuel, que prefaceia esta obra, e também palavras de André Luiz, que nos falam sobre este roteiro de orientações, de condutas, de boas condutas, não só para os espíritas, mas para o ser humano de uma forma geral. No último capítulo que estudamos, o capítulo número 6, André Luiz nos trouxe aqui reflexões acerca do nosso comportamento na via pública. E neste capítulo 7, ele nos traz reflexões sobre o nosso comportamento, ou como deve ou deveria ser o nosso comportamento quando nós nos encontramos ou nós nos encontrarmos em viagem, ou seja, fora de casa, viajando, passeando, como deve ser o nosso comportamento, principalmente em relação ao trato para com as pessoas de uma forma geral, nesse caso aí no transporte, no caso aí no hotel, na pensão, no local onde nós nos encontrarmos hospedados, qual deve ser o nosso comportamento? Então aqui ele começa nos chamando a atenção da seguinte maneira: distribuir por onde viajar exortações de alegria e esperança, com quantos lhe partilhem o itinerário. Então aqui ele nos chama a atenção para aquela necessidade de alegria e esperança por onde nós passarmos, onde nós nos encontrarmos e com quem estivermos, não sermos aqueles portadores de más notícias e principalmente neste caso, conforme ele nos fala aqui, alegria e esperança, que não possamos também agir naquela condição de assassinos de alegria, assassinos de esperanças das outras pessoas. E aí ele nos chama a atenção que o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão jamais perde a oportunidade de fazer o bem. Então nós, na condição de seres humanos, independentemente da nossa crença, do nosso credo religioso, conforme ele nos chama aqui a atenção e conforme a lei divina nos chama a atenção, não podemos de forma alguma perder a oportunidade de fazer o bem. E onde quer que nós nos encontremos, uma generosidade, uma alegria, uma serenidade, uma fraternidade, um bom dia, sem sombra de dúvida, que pode levar a outra pessoa um bem-estar enorme. E como ele fala aqui sobre essa necessidade de fazermos o bem,
Aí buscamos, para as nossas reflexões se aprofundarem um tanto mais, a questão de número 630 de O Livro dos Espíritos, que está lá dentro daquele item onde fala sobre o bem e o mal. Então Kardec questionou os espíritos amigos da seguinte maneira: Como? Como se pode distinguir o bem do mal? Então, onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja, como eu posso, de uma forma muito tranquila, distinguir o bem e o mal? Aí os espíritos amigos nos respondem, respondendo a Kardec e a todos nós. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Então, o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Então, nesse caso, se nós sabemos hoje que o que rege todo o universo é a lei de harmonia trazida pelo amor de Deus para todos nós e que mantém todo o universo, então se torna fácil nós fazermos esta distinção entre o bem e o mal. O bem é tudo aquilo que está de acordo com esta lei de amor. E o mal é tudo aquilo que está contrário. E aí eles encerram dizendo que a resposta ela é curta. E aí eles encerram dizendo: assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, fazer o bem é estar de acordo, é estar agindo de acordo com esta lei de amor, com esta lei de fraternidade, com esta lei de generosidade que deve nortear os nossos passos na nossa caminhada. E fazer o mal é estarmos fora desta lei, estarmos à margem desta lei. E aí também sobre este fazer o bem, vejamos a questão de número 642 também de O Livro dos Espíritos. Kardec questionou os espíritos amigos sobre agradar a Deus. De que forma eu devo me comportar para agradar esta lei maior que nós conhecemos com o nome de Deus? E aí ele questionou assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, ou seja, alcançar a salvação ou a iluminação espiritual, bastará que o homem não pratique o mal? Ou seja, se eu agir de uma forma indiferente aqui na vida, simplesmente não praticando o mal, já é o suficiente para agradar a Deus e alcançar esta posição melhor na vida futura? Alcançar a tão almejada e a tão falada salvação? E aí os espíritos amigos nos respondem assim, de uma forma bem sucinta, clara e direta: não. Isto não bastará para agradar a Deus. E aí eles complementam dizendo: cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então aqui eles nos chamam a atenção de uma forma que dá até um frio na espinha, que não é simplesmente eu ficar de braços cruzados, não pisar no calo de ninguém, desde que ninguém não pise no meu calo. Eu não faço o bem, mas também não prejudico ninguém. Não me chame para praticar caridade, porque eu não vou, mas também não sairei por aí prejudicando ninguém. Ou seja, essa atitude é suficiente para alcançar a iluminação espiritual? E aí eles respondem desta forma, de uma forma muito sábia, e não tem como ser diferente, que eu preciso, além de não fazer o mal, que já é um bom começo,
em não estar fazendo o mal, mas além disto, eu preciso praticar o bem no limite das nossas forças. E este limite das nossas forças, eu particularmente desconheço. Qual é o limite das minhas forças para praticar o bem? Qual é o limite das suas forças para você praticar o bem? Sem sombra de dúvida que cada um de nós temos um limite diferente do outro, porque cada um de nós estamos preparados de uma forma diferente, cada um de nós nos encontramos em um degrau desta imensa e infinita escada evolutiva. É por isso que trouxemos para esta reflexão sobre estarmos em viagem e mesmo assim nos comportando de uma forma boa, de uma forma educada, de uma forma elegante, dando bons exemplos aos nossos companheiros de viagem, àqueles que nos atendem nas hospedarias, nos hotéis, onde quer que estejamos, que tenhamos realmente respeito para com as pessoas, que sejamos gentis, que nos comportemos de uma forma elegante, moralmente, respeitando os direitos dos outros, porque na maioria das vezes nós queremos que respeitem os nossos direitos. Quando nós achamos que alguém ultrapassou os limites, que não obedeceu os meus direitos, nós gritamos: e os meus direitos? Mas conforme Bezerra de Menezes nos orienta, que para eu ter direito, para eu alcançar essa condição de direito, para que eu possa reclamar os meus direitos, é necessário que eu tenha a consciência tranquila do cumprimento das minhas obrigações. Porque os meus direitos, para que eles nasçam, é necessário que eu cumpra, em primeiro lugar, com a integralidade das minhas obrigações. Então eu preciso agir também com cordialidade, eu preciso também ser benevolente e assim sucessivamente. Eu tenho que agir de forma humilde. Eu não preciso ser arrogante com um faxineiro ou com uma faxineira, com uma pessoa que está organizando, que está limpando um quarto de hotel onde eu esteja hospedado. Eu preciso ter boas regras de conduta, inclusive em relação à higiene. Não é pelo fato de eu estar hospedado, que tenho pessoas ali à disposição para organizar as coisas, que eu deva me comportar de forma errada, de forma equivocada, como eu não me comporto na minha casa. Não é pelo fato de ter ali pessoas para fazerem a limpeza que eu vou jogando detritos em todos os locais do ambiente onde eu me encontro. Não, de forma alguma. Isso, sem sombra de dúvida, é falta de respeito, é falta de educação, é falta de elegância. Então aqui, voltando às palavras de André Luiz, ele nos diz o seguinte: tratar generosamente os companheiros do caminho. A qualidade da fé que alimentamos transparece de toda ação. Então, se nós dizemos alimentar uma fé cristã, uma fé espírita, uma fé raciocinada, sem sombra de dúvida que eu preciso tratar todos com generosidade. Assim como Jesus tratava, assim como Jesus tratou quando por aqui esteve, e nos dando em especial esses bons exemplos de comportamento no meio social. E aí ele segue dizendo: ceder dentro das possibilidades naturais as melhores posições nas viaturas aos companheiros mais necessitados. Então aqui ele nos mostra de uma forma assim tão clara sobre aquela questão de fraternidade, de bons modos de conduta, de educação. Quando nós estivermos num transporte público, por exemplo, aquelas pessoas mais necessitadas do que nós, uma pessoa idosa, uma mulher gestante ou lactante com uma criança de colo, por que não ceder o local mais adequado para aquela pessoa se acomodar? Como nós sabemos e constantemente mostra-se na mídia comportamento ainda das pessoas de forma deseducada e em muitas situações virar até o rosto para aquelas pessoas, fazendo de conta que eu não estou nem vendo. Eu nem vi
que esta pessoa estava aqui necessitando. Então, por isso eu não cedi o lugar. Não, de forma alguma, não podemos fechar os olhos, não podemos ser deselegantes, não podemos faltar com a generosidade, sem sombra de dúvida, e com a fraternidade cristã. E aí ele diz o seguinte, que um gesto simples define uma causa. Então, um gesto simples no nosso comportamento do dia a dia vai definindo o roteiro da nossa vida, a causa da nossa vida aqui na Terra. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos, sem sombra de dúvida, aqui na Terra para aprendermos a lei de fraternidade, para aprendermos na prática a lei de amor, a lei que Jesus veio nos exemplificar aqui na prática. André Luiz segue dizendo, sem esquecer os próprios objetivos, prever com estudo judicioso e minudente os percalços e as metas da viagem. Então aqui, já que ele está falando de viagem, ele fala sobre aquela necessidade de agirmos com precaução, traçarmos roteiros, traçarmos as nossas metas, o que nós realmente queremos, qual é o objetivo daquela viagem, mesmo que seja uma viagem festiva, uma viagem em férias, por exemplo, em família ou entre amigos. Então precisamos, sem sombra de dúvida, agir com cautela, porque a previdência exprime vigilância. Então precisamos agir com previdência, e igual ele fala aqui, de forma constantemente vigilante nas aproximações afetivas comuns àqueles que viajam, fixar demonstrações de otimismo para que a tristeza não prejudique a obra da confiança, porque o otimismo gera paz e simpatia. Quantas pessoas ficam tristes ao verem um ente querido partir em viagem, principalmente uma mãe, um pai, em especial as mães, quando veem os seus filhos queridos saírem de casa, às vezes para uma viagem rápida, mas mesmo assim ficam tristes ao vê-los partindo, e em especial quando saem para demorar um tanto mais, às vezes para outro país, para um estudo, para uma especialização, até mesmo para morarem. E neste caso, sem sombra de dúvida, que precisamos demonstrar otimismo até para não prejudicar o entusiasmo e, é lógico, os objetivos daquela criatura que está partindo em viagem. E aí nos diz na sequência ainda André Luiz, na atenção devida aos companheiros, cuidar com estima e apreço de todas as encomendas, recados e notícias de que seja portador. Então aqui ele nos chama atenção para aquela necessidade de não sermos relaxados em relação ao cumprimento de alguns deveres que alguém tenha colocado sob a nossa responsabilidade quando saímos em viagem, que às vezes faz uma encomenda e aí depois fazemos que esquecemos. Cadê a minha encomenda? Quando retornamos, esqueci. Não podemos agir desta forma. E os recados quando a gente parte em viagem, principalmente quando saímos para visitar alguns parentes, às vezes parentes mandam notícias daqui para lá, de lá para cá, e aí nos fazemos de esquecidos. Sem sombra de dúvida que isto é falta de fraternidade, é falta de generosidade, é falta de elegância, é falta de bons exemplos para nós, e que atualmente estão tão esquecidos no nosso meio. E aí ele fala que o intercâmbio amigo destrói o isolamento. Então, o intercâmbio amigo. E aí ele encerra dizendo as reflexões: não se esquecer do respeito, da gentileza e da cordialidade com que se devem tratar indistintamente. Então, ouçamos e reflitamos acerca dessas palavras de André Luiz: gentileza, respeito, cordialidade, de forma indistinta em relação a funcionários e servidores, em veículos, hotéis, repartições e lugares públicos. Por onde passarmos, nós devemos, sem sombra de dúvida, levar sempre isto como regra de conduta, na condição de respeito, de gentileza, de cordialidade para com todos. Porque aquele que anda imprime sinais
por onde passa. Então aqui ele faz uma comparação como se fosse uma impressora fazendo uma impressão de um texto em uma folha em branco, que ao terminar a impressão ali estão os caracteres daquilo que está gravado em algum lugar. Então aqui ele fala que aquele que anda é como se fosse uma impressora que vai imprimindo seus sinais por onde passa. Então que possamos deixar por onde passarmos a impressão desses bons caracteres de fraternidade, como já falamos anteriormente, mas repetimos: fraternidade, alegria, serenidade, generosidade, humildade, bons exemplos, gentileza para com todos, respeito em relação a todas as criaturas, elegância moral, aquele respeito em relação aos direitos dos outros para também termos respeitados os nossos direitos, a benevolência também para com todos, a cordialidade. E aí André Luiz encerra aqui no rodapé da página, lembrando palavras de Paulo de Tarso, que se encontra na Epístola aos Efésios, no capítulo 5, o versículo 8, que nos diz o seguinte, sobre aquela necessidade daquele esforço constante de andarmos como filhos da luz. Somos filhos da luz porque somos filhos de Deus, então precisamos andar constantemente demonstrando a nossa condição de herdeiros da luz, demonstrando a nossa luz, conforme Jesus nos fala: brilhe a vossa luz. Em qualquer ambiente onde estivermos, nós temos que fazer brilhar a nossa luz através do nosso comportamento, conforme ele encerra aqui dizendo, imprimindo no roteiro por onde estivermos passando esses sinais da nossa boa conduta. Paz a todos nós. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão pela companhia, pela presença, pelos comentários, pelos compartilhamentos. Se estas reflexões lhe serviu para meditar acerca de algum assunto na sua vida, e se você achar que outros companheiros têm a necessidade e merecem também ouvirem e refletirem acerca deste assunto, passem adiante. Sejamos cada um de nós semeadores do Evangelho de Jesus, que é, com certeza, uma melhor semente que nós temos à nossa disposição para a nossa melhoria. Paz aos nossos corações e até breve, meus irmãos.